Nosso sindicato funcionava como se fosse o quartel-general de todo o campo de esquerda da Bahia. Era lá que se reunia todos os movimentos sociais que contrapunham, na época, ao regime militar. Vale destacar a nossa atuação durante vários anos em luta contra o bloqueio de Cuba, apoio aos povos da América Latina e principalmente no acolhimento daquelas pessoas que voltavam do exílio. Por tudo isso, a nossa luta, o nosso sindicato, teve um papel fundamental na redemocratização do nosso país, na redemocratização da nossa Bahia. É claro que para o governo, a atuação deste sindicato precisava ser imediatamente contida, ainda que através de injustiças e violência. O objetivo era enfraquecer a entidade, coibir suas ações políticas e, consequentemente, despolitizar os trabalhadores do polo petroquímico. Que medo você tem de nós, olha aí. A mão de ferro do Estado sempre se abateu sobre os ativistas, sindicais e políticos da categoria de petróleo e petroquímica. Porque, é óbvio, incomodava, porque estava sempre na frente das reivindicações de interesse dos trabalhadores e de interesse popular. As atividades do Sindiquímica e dos outros sindicatos da área de petróleo eram acompanhadas de perto pelo Serviço Nacional de Informação Geral. Os nomes dos sindicatos são citados em mais de 300 dossiês do SNI, como comprova pesquisa feita junto ao Arquivo Nacional. Para a decepção do governo, o Sindiquímica permaneceu firme na luta e continuou a crescer, passando a se chamar Sindiquímica Proquímicos. Eram tempos duros, sem liberdade de expressão, direitos humanos e cidadania. Para sobreviver e continuar defendendo seus ideais, o Sindiquímica Proquímicos manteve a coerência na sua trajetória, politizar e conscientizar os trabalhadores cada vez mais. Era esta a grande força do sindicato. O Sindiquímica Proquímicos persistiu participando ativamente dos movimentos pela redemocratização do país. Foi assim com as campanhas pela anistia e pelas diretas já. A politização do sindicato chegava a limites insuportáveis para o governo. Foi quando aconteceu a histórica greve geral do Polo Petroquímico de Camaçari em 1985. Foi um acontecimento inédito no mundo. Pela primeira vez, um complexo industrial do porte do Polo de Camaçari paralisou suas atividades de forma programada e articulada. A primeira greve num polo petroquímico do mundo, numa área de segurança nacional, ainda num governo militar, onde o ex-presidente da República, Ernesto Geisel, era o presidente da Norquisa, que era acionista em nome do governo brasileiro de várias empresas daquela lá, virou uma praça de guerra, que ganhou todo um contorno de uma greve política. Por quê? Como é que se permite que um grupo de jovens desse, um sindicato praticamente recém-criado, entra numa greve afrontando uma área de segurança nacional e um polo petroquímico daquele porte? Aquela era o setor econômico mais importante do estado da Bahia naquele momento, junto com a refinaria. Então é óbvio que o contorno levou aquela greve a toda uma interpretação política. Por quê? Porque os políticos, no caso, o governo federal, os militares, quiseram fazer do final daquela greve uma coisa exemplar, quase que para intimidar outros a que não tivessem a mesma petulância que nós. Prisão, perseguição, demissão, e aí a história está aí que todo mundo conhece. O nível de organização da greve, mais uma vez, acendeu o sinal de alarme de que as motivações do sindicato não eram somente econômicas, mas também políticas. O que se viu a partir daí foi uma cruel e violenta perseguição política aos líderes do movimento. A greve pacífica foi violentamente reprimida. Tropas da Polícia Militar Baiana ocuparam as fábricas, espalhando medo entre os grevistas.
Na tentativa de espalhar o terror e colocar a opinião pública contra os trabalhadores, os dirigentes das empresas que eram ligados ao governo, que por sua vez detinham os meios de comunicação, divulgaram a notícia absurda de que os grevistas queriam provocar um grande acidente químico. Os líderes do movimento, dirigentes sindicais e integrantes da CIPA foram demitidos, perseguidos e tiveram seus nomes incluídos num arquivo chamado de lista negra, não conseguindo mais emprego em nenhuma outra empresa do setor petroquímico, inclusive em outros estados. Foi uma perseguição sem trégua. A greve foi julgada legal pelo Tribunal Regional do Trabalho, mas os patrões continuaram alegando justa causa para as demissões. A justiça foi desrespeitada e os demitidos jamais foram reintegrados. Isto porque o motivo das demissões não era as reivindicações econômicas, mas o pensamento político e ideológico dos líderes do movimento. No jornal Tribuna da Bahia dos dias 29 e 30 de agosto de 1985, o então presidente do Sindicato das Indústrias Petroquímicas, José Sá Neto, afirma: a greve é eminentemente política. Eu acredito que haverão demissões. Contra isso, não há a menor dúvida. Vão haver demissões? Certamente. Quantas? Nós estamos examinando caso por caso. No universo de milhares de trabalhadores, apenas os militantes, os ativistas e os cipistas foram demitidos. Hoje, me encontro trabalhando no mercado informal como barraqueiro de praia da Orla Marítima de Salvador. O esquema bem montado de perseguição política causou aos demitidos prejuízos incalculáveis que até hoje não foram reparados. De repente tudo ruim, tudo cai. De repente a gente chega em casa e diz para a família: eu estou desempregado. Quantas famílias tiveram suas vidas prejudicadas? Você não sabe a dor de uma mulher grávida. De repente ver o marido desempregado, perder o salário, perder a assistência médica e saber que isso vai ser um prejuízo para a vida toda. Sentimento de frustração, de tristeza, né? Que a gente nunca imagina que vai entrar em uma greve por reivindicar coisas de melhorias para a vida da gente, de ser perseguido dessa forma, né? Não conseguir sustentar sua família, não conseguir emprego. Todo lugar que você chega, que você faz uma entrevista, que você coloca um currículo, depois espera ser chamado porque você sabe que é competente, e aquelas pessoas dizem que não te chamou porque você participou de uma greve. Esta é a história da luta sindical dos trabalhadores do ramo químico petroleiro do estado da Bahia. Quando toda a sociedade ansiava por democracia, o Sindiquímica Proquímicos incorporou à causa trabalhista a missão de buscar um país livre e democrático. Os diretores e ativistas perseguidos politicamente tiveram suas carreiras interrompidas, suas vidas prejudicadas. As demissões foram um ato de repressão violenta. Um tributo que os líderes sindicais tiveram que pagar pelos novos tempos. A história dos demitidos do Polo é a história da luta pela democracia, numa época em que todos os corações que batiam pela liberdade eram considerados subversivos.